Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos. Então, hoje a igreja celebra o dia do pároco, aquele que é colocado à frente de uma paróquia em nome do bispo para pastorear, para guiar e orientar os trabalhos pastorais. Rezemos sobretudo hoje, então, por todos os párocos, né? Você é convidado hoje a elevar seu coração a Deus e rezar pelo pároco da sua paróquia, da paróquia que você participa e frequenta. E acaba se estendendo hoje também a oração por todos os padres. Aí acaba dizendo dia do padre, embora liturgicamente no próximo domingo é que vai ser celebrado. Jesus queria saber as opiniões sobre ele, mas não era com especulação. Tanto do povo quanto dos discípulos, Jesus tinha interesse. Mas o objetivo era corrigir as imagens deturpadas sobre ele, para que ninguém se decepcionasse com o que ele estava realizando e que ele prometia. Vamos meditar a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para nossa meditação neste dia é de São Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória
a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse texto nos é muito conhecido. Aqui temos um primeiro momento em que Jesus pergunta sobre o que pensam as pessoas, depois sobre o que pensam os discípulos a respeito dele. E depois, visto que essa situação não é bem clara nem para a multidão, e embora Pedro responda para os discípulos com toda clareza, inspirado por Deus, ainda falta que haja uma compreensão mais madura, mais acertada sobre o que significa ser Messias, o Salvador. Também temos, então, aí Jesus falando da sua paixão e, ao mesmo tempo que Pedro, com a fé proclamada, era pedra da igreja, agora, com a tentativa de tirar Jesus do caminho, se torna pedra de tropeço, se torna Satanás, diabo, aquilo que divide. O foco principal começa no procurar saber, dos discípulos qual a imagem que eles tinham de Jesus. A introdução ao saber da multidão é para chegar na concepção dos discípulos. Porque, afinal de contas, esses discípulos iriam receber uma missão muito específica: testemunhar Jesus, anunciar o Evangelho com as palavras e com a vida. Mas como que você vai fazer isso se você não tem clareza daquilo que você está fazendo? É a mesma coisa de um vendedor. Ele querer vender um produto, mas ele mesmo não acredita naquele produto e não usa aquele produto. Não é? Você sempre fica duvidoso quanto a isso. Então Jesus procura dos discípulos saber qual que é a interpretação que eles têm a respeito dele, para corrigir algumas coisas, a fim de que eles estejam preparados para serem suas testemunhas. O Evangelho apresenta então 3 etapas de identificação messiânica de Jesus como Messias. A primeira é o que as pessoas pensam, Depois o que os discípulos pensam. E dentro dessa segunda etapa, o que os discípulos pensam, está a graça de Deus, a revelação divina. Jesus diz: Pedro, não foi você que aprendeu isso, não foi homem nenhum que te falou isso, foi o Pai dos céus que te revelou. É o dom da fé, o dom do conhecimento de Jesus, que foi dado a Pedro e que nos é dado no dom da fé pela graça batismal. Mas, na terceira etapa, é Jesus fazendo a correção. Esse Messias não será um rei aos moldes humanos e triunfalista. Será aquele que vai sofrer e dar a vida na cruz. É preciso que a gente também se pergunte que imagem de Jesus nós temos. E como falei há pouco também, é importante a gente saber que imagem a gente tem de Jesus para saber o que nós testemunhamos e vivemos de fato com Jesus. Porque tem muita gente que vai viver com Jesus, mas vai viver aquela imagem deturpada e estragada de Jesus. Precisamos também crescer no conhecimento de Jesus. Porque não basta receber a revelação, o dom da fé. Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Porque com Pedro nós corremos o risco também de pretender levar Jesus para outro caminho que não é o seu caminho. Então, é preciso crescer no conhecimento de Jesus. Ele proíbe os discípulos que falem, porque não basta falar daquele momento de imediato. É preciso ter convicção de quem é Jesus. Porque senão, nós vamos seguir Jesus equivocadamente e vamos falar de um Jesus que não é o real. Vamos acreditar num Jesus aos nossos moldes, segundo a nossa concepção. Pedro respondeu corretamente: tu és o Messias, o Filho de Deus, e sobre a influência da graça de Deus. Mas a graça, ela atua no ser humano, mas não deturpa a natureza humana.
Por isso Pedro continua ainda com uma visão limitada, né? E essa visão limitada é a força do pecado que também habita em nós. Não basta sabermos que Jesus é Deus, que é Filho de Deus, a gente querer e amar Jesus, né? É preciso crescer nessa relação com Jesus, nesse conhecimento de Jesus, para que de fato a gente pense como Jesus e não continue pensando como os homens, como foi o caso de São Pedro. E vamos agora à nossa segunda parte desta academia espiritual. Tendo meditado a palavra, vamos rezá-la. Convido você a se colocar em sintonia com o coração de Jesus. No primeiro passo, o alongamento, invoque o Espírito Santo Paráclito, peça os seus dons, a sua iluminação para poder fazer esta oração. No segundo passo, retomamos em forma de oração essa palavra que ouvimos. Um apelo feito por Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem que é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Preciso responder. Ao falar quem era e testemunhar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Pedro recebe de Jesus uma resposta. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é a fé professada por São Pedro, de que Jesus é o Messias, o Salvador. É nesta fé que a igreja de Jesus cresce e anuncia o Evangelho. Mas Jesus faz uma advertência para os discípulos que também é para nós. Ele diz que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Assim Jesus aponta que esta igreja que nasce da fé no Messias é uma igreja também que está ligada a essa fé no mistério da cruz redentora e da cruz que cada discípulo precisa carregar. Também, ainda como advertência, quando Pedro tenta tirar Jesus do caminho da cruz, ele diz: vai para longe, Satanás. Pensemos também nas atitudes que nos desviam de Jesus e tentam também tirar esse propósito do reino de Jesus do mundo, da história. Terceiro passo, o treinamento. Hoje Jesus pergunta aos discípulos quem ele é. E a igreja, com base na fé dos discípulos, fez uma síntese daquilo que ela crê, que é a oração do creio, ou como nós chamamos do credo. Então convido você, neste terceiro passo do treinamento, rezar comigo a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esta é a nossa fé que da igreja recebemos no dia do batismo e sinceramente professamos, razão do nosso viver em Cristo Jesus. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.